Glória a Deus. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Vamos fazer uso da palavra. Abra sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 8. Livro histórico do Antigo Testamento. 2 Reis, capítulo 8. Após a leitura, deixa a Bíblia aberta aí no texto, tá bom, queridos? 2 Reis 8, diz assim: Eliseu tinha dito àquela mulher, cujo filho ele havia ressuscitado: sai daqui com a tua família e vai habitar onde puderes, porque o Senhor enviou fome, que assolará a terra por 7 anos. Então a mulher saiu conforme a palavra do homem de Deus e foi habitar com a família na terra dos filisteus por 7 anos. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou à terra, ou melhor, voltou da terra dos filisteus e foi pedir ao rei a sua casa e suas terras de volta. O rei falava com Geazi, o servo do homem de Deus, que dizia: conta-me a respeito de todos os grandes feitos de Eliseu. E quando ele estava contando ao rei como Eliseu havia ressuscitado o morto, a mulher cujo filho havia ressuscitado foi pedir ao rei a sua casa e suas terras de volta. Então Geazi disse: ó rei, meu senhor, essa é a mulher e este é seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. O rei interrogou a mulher e ela lhe contou o caso. Então o rei lhe designou um oficial e lhe disse: faze restituir-lhe tudo quanto era dela e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou o país até agora. Amém. Bem, amados, os irmãos da escola bíblica acho que já associaram, né? Nós vamos falar um pouquinho, uma espécie de aplicação bíblica daquilo que ensinamos mais cedo sobre generosidade, não é? Sobre o texto que falamos mais cedo, né? De Atos dos Apóstolos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esta sunamita. Bem, irmãos, diferente que muitos pensam, a sunamita era de Sunem. E Sunem é uma cidade, não é? Dentro da tribo de Issacar, ao norte de Israel. Bem, é lógico que nós estamos aqui em textos envolvendo Eliseu, Elias e Eliseu, o reino do norte, né? E Issacar era uma das tribos, e Sunem era uma cidade, uma aldeia, não é? Uma região localizada dentro de Israel mesmo, o reino do norte, tá bem? E daí então que vem esta sunamita. Bem, nós vamos falar um pouquinho, irmão, sobre tempos e tempos. Vou repetir, tempos e tempos. Na quarta-feira eu falei sobre o tempo de Deus, né? Não havia ainda chegado a sua hora no texto aplicado à vida de Jesus e à sua morte. E pela manhã, na escola bíblica, falamos sobre generosidade. E agora vamos juntar as duas coisas e falar sobre este texto dentro dessa ideia de tempos e tempos. O que quero dizer tempos e tempos? Que o crente precisa entender que é possível que ele viva aqui no seu cotidiano as duas realidades. Por isso que o texto de Eclesiastes vai dizer claramente que Deus fez todas as coisas. Fez o dia bom e o dia ruim. Tá? E a ideia aqui é exatamente essa. A ideia de tempo bom e tempo ruim.
o crente precisa entender que ele pode passar ao longo do seu trajeto essas duas realidades, dias bons e dias ruins, tá? Os dias bons devem revelar em nós a nossa gratidão a Deus. Tempos bons devem principalmente revelar os grandes adoradores. Deve produzir na nossa vida o fruto de nós sermos agradecidos a Deus e aprender de que tudo aquilo que vem à nossa mão, ou tudo aquilo que somos abençoados, ou os dias bons que nós atravessamos, isso é obra de Deus. E nós devemos nos alegrar nesses dias, principalmente adorando a Ele e reconhecendo que tudo isso recebemos dele. Então, tempos bons devem revelar adoradores, mas não é sempre isso que acontece. Tempos bons revelam o nosso coração ingrato, a nossa mesquinhez, a nossa falta de louvor, a nossa falta de adoração e até a nossa prepotência de autossuficiência. Mas não é isso o desejo de Deus. O desejo de Deus é que tempos bons revelem o adorador. Mas também o tempo ruim. O tempo ruim, acima de tudo, deve mostrar e revelar para nós a nossa dependência de Deus. E o tempo ruim serve exatamente para compensar quando nós vivemos tempos bons e começamos nessa autossuficiência dos tempos bons a achar que tudo é resultado da nossa força, da nossa capacidade, do nosso trabalho, da nossa dedicação, do nosso cuidado. E aí achar que tudo que nós fizemos e tudo que estamos escolhendo é mérito do nosso próprio esforço. E aí o tempo ruim vai mostrar exatamente o quanto nós precisamos de Deus, somos dependentes dele, devemos estar sempre orando, não é? E sempre buscar em Deus auxílio para todas as áreas da nossa vida. Tempos ruins vão revelar que aquela coisa que a gente fazia, como eu costumo dizer, o pé nas costas, de tão fácil, de tão craque que a gente estava já em fazer aquilo, o tempo ruim vai revelar, não é, queridos, o quanto nós precisamos de Deus até para abrir os olhos de manhã, para até escovar os dentes, para até ter ânimo, tá, queridos, para fazer coisas mais simples que nós fazemos com muita naturalidade, mas que o tempo ruim vai mostrar que nem escovar os dentes a gente consegue mais. Tamanho é o tempo difícil que nós estamos passando, tá? E tempos ruins devem revelar em nós o fruto da consciência da dependência dele, tá, queridos? Bem, então essas duas realidades que eu quero falar nesse texto aqui. Esta mulher aqui sobreveio, né, na região uma grande fome. E esta mulher, então, não é? Ela é orientada para ela, com a sua família, sair como peregrina, tá? Sobre as terras, sobre os lugares, e procurando encontrar um lugar em que ela pudesse sobreviver. A fome se instaurou tanto, a ponto da Bíblia dizer aqui que a terra, e essa ideia de a terra aqui não é toda a terra, mas seria todo lugar e capacidade que aquela mulher pudesse chegar e passar, ela ia encontrar dificuldades, ela ia encontrar lugar de fome, ela ia encontrar lugar de árvores sem frutos, ela ia encontrar de relva seca, ela ia encontrar lugares onde não tinham vacas boas, onde não tinha rebanho bom, ou seja, um lugar de fome e um lugar de dificuldade de sobrevivência. Aqui na hierarquia de Maslow, né, é a primeira base da pirâmide, as necessidades primeiras, as primeiras necessidades que o homem tem desde os tempos mais antigos, que é suprir a sua fome, suprir a sua necessidade de alimentação, tá? E essa mulher aqui, ela é levada e ela vai peregrinando até chegar num dos potenciais inimigos do povo de Israel,
não é? Que é a terra dos filisteus. E lá, em terras estranhas e até de inimigos do povo de Deus, na maioria do tempo bíblico, não é? Ela então vai habitando ali, de lugar em lugar, de região em região, mesmo dentro do espaço dos filisteus, procurando um lugar para poder se assentar ali, não é? Para se sustentar ali. E a Bíblia diz que isso durou pelo menos 7 anos. É lógico que 7 anos aqui, esse número 7 na tipologia bíblica, não é? É o tempo do trabalho perfeito de Deus. Tempo do trabalhar perfeito de Deus. E aqui na Bíblia, fome é algo usado por Deus como obra e trabalho de Deus para produzir, talvez isso que eu esteja falando para os irmãos, que tempos difíceis, dias difíceis, vão gerar em nós essa capacidade de entender, essa consciência de entender que somos dependentes dele. E se somos dependentes dele, precisamos confiar nele, esperar nele e clamar por ele. Tá, irmãos, nós não podemos fugir dessa realidade, tá? E eu disse, nós temos que aprender com isso. Bem, mas quem é essa mulher? Quem é essa mulher aqui em que Geazi está dizendo, não é, ao rei de Israel, que entre as muitas bênçãos que Deus operou através da vida do profeta Eliseu, estava exatamente esta mulher, cujo filho havia morrido e cujo, não é, Deus havia ressuscitado. Quem era essa mulher? Quem é essa mulher que, ao voltar à sua terra, reivindica as terras que ela tinha largado há 7 anos por conta da fome, não é? E reivindica para que o rei devolva essas terras para ela, não é? Quem é essa mulher? Bem, vamos voltar um pouquinho então, e vamos encontrar essa mulher, nesse intervalo de capítulos aí, que representa um pouco os 4 anos, né? O texto lá de 1 Reis 4, verso 8. Olha quem é essa mulher. Olha só essa mulher, eu repito, tempos e tempos, tempos bons e tempos ruins. 2 Reis 4, verso 8. Diz lá, um dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que insistiu para que ele comesse em sua casa. Todas as vezes que ele passava por ali, ele ia até lá para comer. Olha só, queridos, quem era essa mulher, quem era essa sunamita? Era uma mulher que vivia uma vida abastada. Era uma mulher que tinha recursos. Era uma mulher que tinha dinheiro. É possível, até pelo que a gente vai ver no texto, era uma mulher que tinha terras produtivas. Em seu espaço de terra, provavelmente ela plantava, provavelmente ela tinha o seu curral, tinha lá, não é, a sua malhada, tinha lá a sua criação também de animais, né? Essa mulher então era uma mulher rica. E o que acontecia com essa mulher? Qual o comportamento e a postura dessa mulher? O que a Bíblia nos diz aqui, que essa mulher rica, todas as vezes que o profeta passava pela sua terra, tá? Ela então oferecia para que ele comesse na sua casa. Então era uma mulher rica, mas era uma mulher que tinha essa capacidade de melhor dar do que receber, como falamos na escola bíblica dominical. Uma mulher que tinha prazer, tá, irmãos, de comunicar, de dar, de agraciar, de oferecer às pessoas, principalmente aos servos de Deus, tá, essa possibilidade de alimento quando passava por lá.
Essa mulher que tinha recursos, ela tinha um coração aberto, tá? Para as coisas de Deus, para obras de Deus, para atender as pessoas, tá? Bem, mas muito mais do que isso. Olha só no verso 9, ainda do capítulo 4 de 2 Reis. Ela disse ao seu marido: tem observado que este que sempre nos visita, é um santo homem de Deus. Olha só, queridos, uma mulher rica que tinha recursos, que era capaz, inclusive, de dividir o que tinha, de repartir o que tinha, e ela era uma pessoa que observava. Olha só, queridos, tá? Ela observava, e ela tira uma conclusão. E a conclusão que ela tinha, que aquele homem de Deus, que é o profeta Eliseu, toda vez que passava por ali, todas as vezes que ela dava, não é? Uma comida, alimento para aquele homem, de que aquele homem era um homem santo. Ou seja, de uma vida respeitosa, de uma vida cuidadosa, de uma vida em que ele tinha zelo e cuidado enquanto passava ali na casa daquela mulher, não é? Um homem de respeito, de temor a Deus, de moral, não é? Elevada, e então esta mulher observou isso. Está a marca de um crente, tá, irmãos? Bem, irmãos, vou falar algo aqui que às vezes pode soar pesado para vocês, mas nesses dias, principalmente, é importante a orientação à igreja a respeito disso. Quando nós vamos ajudar alguém, nós temos que aprender a observar essa pessoa, tá? Não é porque bate a nossa porta e pede alguma coisa, irmãos, que nós devemos sair fazendo. Nós temos o direito, sim, de analisar, de observar se determinada pessoa em que eventualmente está usufruindo de um cuidado nosso, tá? De uma atenção nossa, de uma preocupação nossa. Se aquela pessoa, não é uma pessoa que tem vida com Deus, se é respeitosa, se tem moral, e se ajudando aquela pessoa, a gente está contribuindo realmente para com Deus, no sentido de abençoar alguém que é de Deus, ou se nós eventualmente estamos dando alguma coisa para alguém que vai usar até o recurso que nós vamos estar dando para fazer o que não presta e o que vai desagradar a Deus. Tá? É um direito do crente, sim, observar isso. E é isso que o texto está dizendo. Tá? Bem, segundo caso, não é apenas essa realidade que a mulher está falando. Primeiro, ela está saciando a fome deste homem. Segundo, ela vai então além, que é quando a pessoa te pede esta caneta, e você é capaz, olha, leva uma vermelha também que vai te ajudar, não é? A fazer, não é? Uma escrita mais adequada, não é? Leva azul, leva vermelha também, que vai ser mais útil para você. É quando a gente tem um coração generoso, quando a gente sabe que realmente estamos fazendo para Deus, que é uma forma de ser grato a Deus, ajudar as pessoas, principalmente ajudar a obra de Deus, como é o caso aqui, ou alguém que estava comprometido com a obra e que ela observou para não fazer, não é, o seu recurso ir para a mão de alguém ímpio, de alguém que não era verdadeiro, de alguém que não era de acordo com a palavra. E aí então, ela diz no verso 10, ela chama então e diz assim, vamos construir, fala para o seu marido, vamos construir um pequeno quarto no alto e vamos colocar ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim ele poderá se hospedar ali quando vier nos visitar. Tá? Certo dia ele chegou ali, hospedou-se naquele quarto e foi descansar. Olha só, queridos. Mais do que oferecer um prato de comida e a gente observar essa pessoa, tá, queridos, e ter este cuidado, aqui é alguém que a gente coloca dentro da nossa casa. Tá? Irmãos, e aqui pode ser até um parente.
tá, queridos? Como nós temos que observar e ser cuidadoso com alguém que a gente coloca dentro da nossa casa. E essa mulher é que ela mostra um coração tão generoso, e seu marido concorda com uma situação que só alguém realmente de bom testemunho e santo é que poderia ser abençoado por essa oferta, não é? De ter um quarto dentro da casa da sunamita, tá, queridos? E aquela mulher, então, de maneira generosa, ela viu, além de suprir a fome dele, também um lugar para ele descansar, um lugar para ele se proteger, um lugar em que ele pudesse ali, de alguma maneira, usufruir daquela pequena estrutura e ter a sua vida ali preservada, num dia de chuva, numa noite de geada, como era próprio na região, né, queridos? Então vejam, essa mulher aqui vai além, irmãos. Um prato de comida já podia ser muito para aquele homem, tá? Naquelas circunstâncias e naquela situação, mas muito mais do que isso. Essa mulher, não é, também ela oferece hospedagem e constrói um lugar para o homem de Deus. Aqui a gente vai ver a generosidade dessa mulher brotando assim do coração. Aquele homem não pediu, aquele homem não rogou, simplesmente foi espontâneo. O homem passava e ela chamava para comer. O homem passava e ela agora oferece um lugar para que quando ele passasse por ali, ele pudesse descansar e se abrigar. Veja, aqui nós vemos alguém administrando aquilo que Paulo chama, que é ministério, tá? O que é o ministério aqui, irmãos? É o ministério da generosidade, é o ministério do campo da misericórdia, é o ministério de quando Deus nos dá alguma coisa e consciente que é Deus que tem nos dado aquilo, nós oferecemos aos outros, espontaneamente, voluntariamente. Paulo cita isso muito ao nos dizer que o que de graça recebemos, de graça devemos dar. Ou seja, nós que usufruímos da salvação pela graça, precisamos ter um coração cheio, abundante, de uma generosidade, de oferecer Cristo para as pessoas, tá? Mesmo quando elas desprezam a gente, e nós devemos então apresentar esse Cristo às pessoas. Estou dando um exemplo para você ir construindo o pensamento aí da mensagem. E essa mulher então, ela faz isso. Tempos bons, essa mulher revela generosidade. Generosidade com o homem de Deus ao dar um prato de comida, generosidade para dar um lugar para morar. Essa mulher, em tempos bons, ela usa tudo aquilo que Deus deu para ela, para de alguma forma beneficiar pessoas que eram de Deus, tá, queridos? Mas, como eu disse aos irmãos, se tempos bons vão revelar, devem revelar a nossa gratidão, a nossa generosidade, a nossa satisfação e reconhecimento, né, de que tudo que estamos usufruindo de bom é graças ao bom Deus, tá? Nós também crentes, mesmo sendo generosos, mesmo sendo pessoas de Deus como era essa mulher, nós também podemos enfrentar tempos difíceis, tempos ruins. E é o que vai acontecer com essa mulher. Essa mulher é surpreendida aqui, não é, queridos? Ela é surpreendida. Por quê? Apesar de ter recursos, apesar de ser rica, apesar de ter terras produtivas, essa mulher não tinha filhos. Tá? E a mulher, principalmente nos tempos bíblicos, que não gerava filhos, ela era vista pela sociedade como uma pessoa em que nela não habitava a graça, a bondade e a bênção de Deus. O ventre para a mulher, não é, nos tempos bíblicos, era considerado evidências, não é, da obra de Deus. É isso que diz o Salmo 127, ao dizer que os filhos são herança do Senhor.
tá, queridos? São herança do Senhor. E essa mulher parecia que tão rica, mas certamente tinha um vazio dentro de si, uma tristeza dentro de si, por conta dessa realidade. Talvez até por não ter um filho, não é? Para dedicar tanto amor, ela faz isso, né? Nessa relação santa com o homem de Deus, tá? Com essa relação respeitosa com o homem de Deus. E aí então, o homem de Deus diz para ela, Eliseu diz para o servo Geazi, chama a sunamita, verso 12. Ela o chamou e ela foi até ele. Eliseu mandou Geazi dizer, tu tens feito muito por nós. O que poderíamos fazer por ti? Algum motivo para se interceder especificamente por ti, junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, eu vivo bem no meio do meu povo. Olha só a gratidão, né? Coração grato. Então ele disse, o que faremos então por ela? Aí Geazi diz, ela não tem filho. E seu marido é velho, é idoso. Então ele disse, chama. Ela a chamou e ela foi até a porta. Então Eliseu disse, nesta época, no ano que vem, abraçarás um filho. E ela respondeu, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Olha só. Mas a mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. E no ano seguinte, no tempo certo, como Eliseu tinha dito. Olha só essa realidade aqui, irmãos. Essa mulher estava bem. Ela diz, eu vivo bem no meio do meu povo. Ela não se queixou. Até porque talvez, como todo crente, tenha consciência de que se o marido era idoso, talvez aquilo que ela mais lamentava que não tinha tido na vida, que era um filho, ela não poderia ter. E é assim, irmãos, a pessoa que é grata a Deus. Mesmo aquilo que lhe falta, não é razão e causa, tá? Para ela ficar questionando, perguntando e pedindo. Ela agradece a Deus pelo que tem. E o que não tem, não é razão para murmuração, não é razão para reclamação. E essa é a postura da mulher aqui. Eu vivo bem no meio do povo. Ela quer dizer, eu não preciso de nada. Foi Geazi que observou que ela não tinha filho. E o homem de Deus que faz isso. Ela também é uma mulher, como uma boa crente, que não é fantasiosa. Tá? Aqui não se trata de incredulidade, mas ela é uma pessoa pé no chão. Tá? Ela não vive de fantasias. Ela não vive desejando coisas, né, miraculosas. É uma pessoa com o pé no chão. E ela, inclusive, diz, olha, tu vai ter um filho. E ela disse, né, não minta, não é? A mim, né? Ela cita isso, tá, queridos? E ela disse, então, né, é exatamente essas palavras. Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Não me engane. Olha só, meus amados, tá? Alguém aqui vai pegar esse texto e vai dizer que a mulher é incrédula, tá? Impossível uma mulher dessa ser incrédula com tanta generosidade no coração, porque toda boa dádiva que se manifesta na nossa vida em bem para os outros, isso vem do Pai das luzes, isso vem de Deus, isso não vem de nós mesmos, tá? E certamente essa mulher, simplesmente, ela não quer fantasiar, ela mostra aqui sua satisfação com aquilo que Deus lhe deu, e ela reconhecia que se não tinha tido filho, certamente não era a vontade de Deus, mas mesmo assim, tá, queridos, que ela não tivesse fé, porque não cria nessa possibilidade, não via possibilidade nisso, mas mesmo assim, Deus manifesta, tá, a sua vontade, e diz que a mulher ficaria grávida, e ela fica, queridos, e esse menino agora, certamente, é a razão de alegria desta mulher. O que faltava para esta mulher, agora
ela tem. Bem, queridos, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, irmãos, que muitas das vezes, não é o caso da mulher, mas muitas das vezes nós oferecemos alguma coisa a Deus, ou até aos outros, à espera de ser recompensados, à espera de ter alguma coisa. Nem sempre ao fazer o bem, fazer aquilo que Deus nos pede, é bênção que nós colhemos. Tá, queridos? É o contraponto da escola dominical, para você entender a aula. Tá, queridos? Vejam, nem sempre fazendo tudo certo, a colheita é certa, a colheita é boa. Nós, muitas das vezes, passamos por provações de fé, provações da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa maneira de ser. E é aqui que ocorre com essa mulher, tá? Ela não pediu o filho, ela disse que estava até satisfeita, mas agora com o filho, certamente o coração dela é grato a Deus, sim, mas se enche de alegria pela presença daquele filho que ela não pediu, mas que certamente ela pode até atribuir, de que é a graça de Deus sobre a vida dela, de que ela pode ter colhido aquilo que ela plantou, mas aí vem a prova da fé. E aí no verso 18, quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai, que estava com os ceifeiros, com os que faziam a colheita. Então, ele gritou: pai, minha cabeça, minha cabeça. E o pai disse a um servo: leva-o à sua mãe. Este o pegou, levou à sua mãe, e o menino ficou no colo dela até o meio-dia. E ao meio-dia, então, morreu. Olha só, queridos. Que situação. Veja, irmãos, nem sempre ao semear o certo, o bom, o perfeito, o agradável a Deus, nós vamos colher coisas boas. A mulher não pediu o filho veio e encheu seu coração de alegria. O filho já estava cuidando junto com o pai das terras, ou pelo menos estando junto com o pai para aprender, não é? A profissão do pai, para cuidar das próprias terras da família. E de repente essa mulher é surpreendida assim. O mesmo milagre que o filho nasceu, parece que o mesmo milagre, ao invés, o filho morre. Ele subitamente tem uma dor de cabeça, e essa dor leva ele à morte, não é? De imediato, poucas horas depois. Que situação, irmãos. Sabe, irmãos, na nossa caminhada, a nossa fé é provada. Tá? Nós precisamos entender que nem sempre, ao plantar coisas boas, a gente colhe coisas boas. A gente tem a mania de sempre acreditar, tá, queridos, que a nossa colheita ruim é porque plantamos coisas ruins. Mas o servo de Deus verdadeiro, ele vai ser provado exatamente nessa área. Sabe qual é a área? De fazer as coisas certas e mesmo assim ter prejuízos. É uma área que eu e você temos que aprender a lidar. Porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. É a área que pode nos levar a perder a fé. É uma área perigosa que pode nos projetar uma ideia de que Deus não é um Deus justo. Que não vale a pena ser um bom servo de Deus. Que não vale a pena ser um bom filho de Deus. Ou até porque nós estamos colhendo porque fizemos alguma coisa errada. E o texto não dá qualquer possibilidade de nós pensarmos isso. Mas essa mulher, então, ela é provada. E é interessante quando você é provado nos dias em que você decide ser um crente melhor, ser uma pessoa melhor, ser uma esposa melhor, um marido melhor, um pastor melhor, um crente melhor, um funcionário melhor, um patrão melhor. E aí alguém ou algo acontece exatamente para dizer, que vai dizer para você, não vale a pena.
Tá, queridos? E é aqui exatamente que está essa situação, tá? Os tempos que eram bons, que não eram perfeitos, mas eram bons, que veio o filho sem ela pedir e se tornou certamente um tempo perfeito. Agora, essa mulher, certamente, terra, lucro, riqueza, não valia mais nada, porque ela tinha perdido o seu bem mais supremo, que era o seu filho. Essa mulher então, ela subiu ao lugar onde tinha construído para o homem de Deus e deitou lá o menino sobre a cama do homem de Deus, tá? Depois fechou a porta e se foi. Então chamou seu marido e disse: manda-me, por favor, um dos servos e uma das jumentas, para que eu vá correndo ao homem de Deus e volte. Ele disse: por que queres encontrá-lo hoje? Não é nem tempo dele passar por aqui, né? Não é lua nova nem sábado. Mas ela disse: tudo correrá bem. Então ela mandou selar a jumenta e disse a seu servo: conduze-me e não para no caminho, senão quando eu mandar. Ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ela o viu de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: ali vem a sunamita. Corre ao encontro dela e pergunta se está tudo bem, como que está seu marido, como está seu filho. Ela respondeu: vai bem. Quando ela chegou ao monte, diante do homem de Deus, agarrou-se em seus pés. Geazi veio tirá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque ela está angustiada. E o Senhor encobriu de mim e não me disse nada. Então ela disse: por acaso pedi ao Senhor algum filho? Eu não te disse, não me enganes? E ele disse a Geazi: arruma-te, pega o meu cajado na mão e vai. Encontrares alguém, não cumprimente. Se alguém te cumprimentar, não responda, pois o meu cajado, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e tu vives, eu não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi foi à frente deles e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas esse não reagiu. Então voltou, foi ao encontro de Eliseu e informou: o menino permanece morto. Quando Eliseu chegou à casa, o menino estava deitado, morto, sobre a sua cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Em seguida subiu na cama, deitou sobre o menino, pondo a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os olhos e as mãos sobre as mãos, e ficou encurvado sobre ele até que o corpo do menino aqueceu. Depois desceu, andou pela casa de um lado para o outro e voltou a subir e se encurvou sobre ele. E então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e lhe disse: chama essa sunamita. Ele a chamou. Quando ela veio, ele disse: toma teu filho. Então ela entrou e prostrou-se a seus pés, inclinando-se até o chão. Ela pegou seu filho e se foi. Olha, irmãos, que coisa séria, que texto dos mais difíceis, até porque você vê que o personagem principal aqui dessa história é a mulher. Não é Eliseu, não é Geazi, mas é a mulher. E é interessante, que serva de Deus é essa? Ao filho morrer, ela colocou o filho sobre a cama do profeta e nem ao seu marido ela revelou aquela situação. Ela guardou aquela dor, aquela tristeza para ela mesma. Eu repito, qual é a pessoa? Mais do que isso, talvez nós homens sejamos um pouco mais frios, mas qual é a mulher, a mãe, que acabou de ver seu filho morto nos seus próprios braços, consegue colocar esse moço, esse menino lá na cama, fechar a porta do quarto, e quando o marido pergunta, ela diz: tá tudo bem. Tá, irmãos, aqui está uma marca de crente. Essa irmã realmente é uma irmã, essa sunamita realmente é uma irmã que, além de generosa, além de ser grata a Deus, além de ter uma vida com Deus, além de saber observar a santidade de um homem, além de mostrar toda essa generosidade,
essa mulher que não é sonhadora, que não fantasia quando não tinha mais possibilidade de ter filho, ela se conforma com isso, mas quando tem e quando perde, ela é capaz de segurar a sua emoção mais profunda, e colocar isso apenas diante dos pés do homem de Deus, que é uma representação aqui, não é? Do altar de Deus, o lugar onde Deus falava, que era através do profeta Eliseu. Que mulher é esta? Tá, queridos? É lógico que mulher na Bíblia representa muito a igreja, né? Mas independente disso, eu quero falar com os irmãos de maneira geral, tá? Quando nós, no mais alto das nossas tribulações, tá? Às vezes, irmãos, uma coisa assim, você não ter uma coisa é uma dor, mas você perder uma coisa, ou você não ter algo que um dia você já teve, isso tem um impacto emocional muito mais profundo dentro da gente. E é o caso dessa mulher. Ela se conformava de não ter um filho, mas quando teve, perdê-lo, isso foi de um impacto emocional muito mais forte. Mas ela foi capaz de lidar, não é? Pelo menos por algumas horas, com toda essa tristeza, com toda essa amargura, com toda essa angústia, com toda essa decepção, e talvez até, né, queridos, como diz o próprio texto, eu não disse para você não mentir, para você não brincar comigo, tá? Eu não te falei isso, profeta, o homem de Deus. Por que você está fazendo isso comigo? Porque Deus está fazendo isso comigo. Sabe, meus amados, nós podemos administrar dias difíceis assim. Tá? E, como eu disse, o dia da perda é um dia muito mais difícil do que o dia em que nós não tivemos algo. Perder o impacto disso é muito mais forte. Mas essa mulher, ela dá sinais para nós de uma serva de Deus realmente autêntica. Ela não coloca as suas emoções para pessoas erradas, no lugar errados, que não pode solucionar o seu problema. Ela não fala do seu problema, coisa de crente, sabe? Que abre a boca no lugar certo, que fala somente com as pessoas certas, que é observadora, é cuidadosa, que não é desequilibrada para sair falando dos seus problemas para qualquer situação, para qualquer pessoa, qualquer realidade. Veja a orientação do homem de Deus. À volta, não para em lugar nenhum, não fala em lugar nenhum, não diz o que está acontecendo com lugar nenhum. É essa a ideia, tá, irmãos? E aqui vai a orientação à igreja do Senhor. Tá? O que você está enfrentando, o que você está passando, não fica deixando rastro, não fica deixando isso na boca, no ouvido de qualquer um. Saiba com quem fala, saiba com quem conta a tua tristeza, a tua amargura, o teu problema doméstico, o teu problema familiar, o teu problema de casamento. Saiba com quem você fala. Não sai falando aí para qualquer um. Seja crente, segura. Eu sei que tem horas que a gente parece uma torneira, não é? Em que não funciona mais. Que não feche, você vira, mas a torneira continua soltando água. Então tome cuidado. Porque isso não é apenas demonstrar falta de confiança em Deus. Mas isso também às vezes é semear mais problema. Semear, infelizmente, alguém que às vezes para ouvir você, mas não é você que ela quer ajudar. Ela vai usar aquilo contra você mesmo, tá? E vai contribuir, inclusive, não só para a tua falta de fé, mas também pode contribuir até para um prejuízo moral, contando histórias distorcidas, acrescentando coisas. Então, seja cuidadoso, seja cuidadosa. É lógico que a ênfase aqui, irmãos, eu não posso fugir da literalidade do texto. É com mulher que o texto fala principalmente. É com igreja que o texto fala principalmente. Tá, meus amados? Mas toma cuidado com quem tu divide as suas necessidades. Tá? E aqui a ideia é, só Deus pode resolver isso. Só Deus, não é? Que deu e Deus pode dar
tirou e pode dar de volta. E essa mulher reconhece tudo isso, tá? E ela vai procurar a pessoa certa, tá? Que é o representante de Deus. E quando ela faz isso, ela recebe então essa bênção maravilhosa. Então, meu irmão, tome cuidado, porque muitas das vezes a gente fala: o que eu fiz de errado? Aonde que eu cometi o meu erro? Não que você seja perfeito, mas às vezes isso pode acontecer, tá? Mas quando a gente tem um prejuízo desse tipo, a gente fica que nem uma torneira descontrolada. A gente tem tendência a chorar em qualquer lugar, reclamar, não é? E falar do nosso problema em qualquer lugar. E essa mulher aqui dá este exemplo. Veja, uma mulher rica, mas que mostra-se de uma generosidade, de uma capacidade de avaliar que aquele homem era realmente um homem santo, que valia a pena, que ela não teria problema em colocar o homem na sua casa. Ela reconhece isso, ela faz isso, ela constrói, dá comida, constrói um lugar para aquele homem, tá, queridos? Ela diz que vive muito bem, vive bem no meio do povo de Deus, mas ela recebe algo em que ela não pediu, que ela não insistiu. Deus dá, e depois Deus tira, ainda que momentaneamente, e os dias que pareciam ser tão bons, se tornam dias muito difíceis, ou se torna uma ocasião, um momento muito difícil. Mas aquela mulher, ela então chega até o homem de Deus, e ela recebe a palavra: toma teu filho. E ela entrou, prostrou-se a seus pés, inclinando-se até o chão, e ela pegou seu filho e se foi. Olha cá, lembra que eu falei para vocês? Tempos bons, gratidão; tempos difíceis, dependência. Ela se lança ao pé do homem de Deus, ela se curva, ela se inclina até o chão, tá? Declara realmente a sua dependência de Deus, reconhece que só Deus poderia dar a vida. E é interessante, né, irmãos? Eu não sei qual a maior dificuldade de nós crermos, no caso da mulher, de Deus dar um filho quando o seu esposo já era idoso, e aqui o texto fala do marido idoso, não fala dela. É possível que ela seja mais moça do que o marido, não é? E aqui, queridos, o que nós vamos observar, qual aonde a maior dificuldade de fé dela? Ou do filho morrer subitamente, e voltar a ter vida, e ressuscitar. Qual é o milagre mais difícil de nós crermos? De alguém que não tem mais idade para dar um filho, poder gerar um filho, ou de um filho vivo morrer e Deus ressuscitar. Mas a mulher, ela supera tudo isso. Ela não pede para que ressuscite seu filho. Ela não implora isso, ela não ora isso, ela não clama por isso. Ela apenas diz que o filho morreu. Queridos. E é o que acontece aqui, tá, irmãos? Por isso, tem oração por aí, né? Teologia da Prosperidade vai dizer que você tem que orar especificamente. Se você quer um carro, você tem que pedir um carro, a marca do carro, a cor do carro, quantas portas do carro, e isso, aquilo, outro. Para com isso. A mulher não pede que o filho viva, que volte à vida, que ressuscite. Deus sabe, não o que você quer, mas o que você precisa. Deus sabe manifestar a perfeita vontade dele. Aleluia. Deus é poderoso para isso. Deus sabe do melhor para nós, né, queridos? E é essa mulher que agora, irmão, está diante de uma situação. Perdeu o filho, não tinha filho, ganhou o filho, perdeu o filho, teve o filho devolvido, com vida. Agora essa mulher que era rica, continua sendo serva de Deus. Continua a sua caminhada cristã. Aleluia. E agora vem fome na terra. E a fome também alcança a ela. Tá, queridos? Olha, irmãos, a gente pode viver um evangelho em alguns momentos igual no Egito. Sabe no Egito o que acontecia, irmãos? Uma nuvem de trevas. Faltou luz no Egito inteiro. Mas a casa
do israelita, do Filho de Deus, tinha a luz. Glória a Deus. Deus pode fazer isso. Mas Deus não trabalha sempre das mesmas formas. Deus trabalha de formas diferentes, com o objetivo sendo o mesmo. Tá, queridos? Os processos de Deus levam em conta o que nós somos e o que nós precisamos aprender. A gente não aprende só aqui, tá, irmão, lendo a Bíblia. A gente aprende vivendo a Bíblia lá em casa, vivendo a Bíblia lá no trabalho. E vivendo a Bíblia lá na dificuldade. E aqui, queridos, essa mulher agora recebe a conversa, né? Ela recebe essa mensagem. Olha, pega a tua família, sai daqui. Vai habitar onde você puder. Porque o Senhor enviou fome que assolará a terra. E Ele quer dizer, e aqui tu vai acabar morrendo. Olha, irmãos, o apego às coisas terrenas. Já pensou se essa mulher está apegada àquilo? Fome bate na nossa casa. Falta de emprego bate na vida do crente. Tá? Isso, coisas ruins, como diz o título do livro lá. Por que coisas ruins acontecem para pessoas boas? Já leram esse livro? Fantástico. Então, queridos, ele diz aqui, né? Sai com a tua família e vai habitar onde puderes. Onde você puder, te vira. Deus não podia mandar pão lá para aquela mulher todo dia. Deus não podia mandar uma chuvinha só lá, né? Nas suas terras. Podia. Como fez lá no Egito com a luz. E a mulher, irmãos, saiu conforme a palavra de Deus. O que o homem de Deus disse para ela, ela fez igual. Sabe, irmãos, o que é largar a propriedade aqui? Ela sabia que saindo, indo embora, dependendo do tempo que ela ficava fora, não tinha garantia de que aquela terra voltar para ela. Tá? Nós estamos aqui dentro de um Estado, não é? Com letra maiúscula, sistema de governo, tá? Aonde o rei, ele se encarregava, inclusive, de passar isso para outras famílias, para que a terra continuasse sendo cultivada, tá? Para que não houvesse outros prejuízos além. E ali, né, irmãos? Ela então saiu, largou tudo aquilo. Está aqui outro caso de servo de Deus de verdade, irmãos. Ele não se apega às coisas. Tem hora, irmãos, que nós temos que mostrar a nossa fé com Deus largando. Olha, eu levei tanto tempo para construir isso. Eu levei tanto tempo para fazer isso. Isso me custou tanta coisa. Simplesmente, irmãos, nos dias de hoje, como nós somos mesquinhos, como nós criamos raiz nas coisas. Eu não estou falando de pessoa aqui, né? Ela lá era o filho, a pessoa, mas aqui ela poderia criar raízes ali. Isso aqui é herança de família. Nós somos dentro de terras judaicas. Havia toda uma ligação com isso. E aquela mulher então, conforme o homem de Deus falou, ela fez. Ela largou aquilo. Tá? Era a ordem de Deus. Tá? Essa mulher rica, que daquelas terras deu sustento ao homem de Deus há algum tempo atrás. Naquelas terras construiu um lugar para abrigar o homem de Deus, que foi generosa e agora sofrendo esse prejuízo. A grande pergunta era se o crente mimimi de hoje não falaria, por que eu? Por que comigo? Por que eu e comigo de novo? Tadinho deu! O crente mimimi de hoje. Ó, irmãos, uma coisa você tem que ter certeza. O céu é a minha terra. O céu é a minha casa. É de lá que eu não saio. Da presença de Deus, da morada de Deus. É de lá que você tem convicção para dizer, ninguém me tira desse lugar. Aleluia. Qualquer um outro. Se Deus disser, vai. Eu tenho que ter um coração voltado a isso e dizer, eu vou. Porque fiel é o que me mandou ir. É, queridos. E é o que essa mulher faz. E ela então vai. 7 anos. Peregrinando aqui, irmãos.
ela passa a não ter lugar certo. Ela fica um tempinho num lugar, ainda aqui na terra dos filisteus, mas um tempinho num lugar, outro tempinho no outro, um tempinho no outro. Tá, queridos? Ela vai sem lugar fixo. Ela tinha propriedade. E ao final dos 7 anos, essa mulher volta. Tá, queridos? Mas olha como ela volta. Sabe, queridos? É o crente, sabe, irmãos? Que depois de viver muitas coisas, tempos bons e tempos ruins, ele aprende, meus irmãos, a ter confiança em Deus. Tá? E aqui, sabe, irmãos, o texto não diz que ela foi procurar o profeta. Ela não foi procurar a igreja, não. Ela foi direto no governante. Ela foi direto no rei. Olha só que coisa linda. Até porque a lei garantia isso. Mas é mulher. É possível que talvez seu esposo já não estivesse mais entre eles, né, vivo. E a mulher, então, ela vai. E vai, então, até o rei pedir a sua casa e suas terras de volta. Olha só, irmãos, uma mulher naqueles tempos em que ela não tinha essa capacidade reconhecida de personalidade, ela não tinha direitos, ela não tinha, né, voz, ela não tinha nem possibilidade, tá, de se aproximar de governo, mas essa mulher, ela vai até o rei, se aproxima do rei e pede ao rei sua casa e suas terras de volta. E nessa circunstância, né, o rei poderia dar qualquer outra coisa para ela, mas exatamente nesse momento, ela não chama o homem de Deus, mas exatamente nesse lugar que o rei ouvia sobre Deus e o que Deus fizera através da vida de Eliseu. É a mesma coisa, sabe, irmãos? Tem horas que você, às vezes, não vai nem procurar Deus na tua vida, mas você vai procurar até uma autoridade, mas Deus vai se fazer presente lá, sabe? É como se você entronizasse Deus em determinados lugares, sabe? Para responder a tua causa, para responder em teu favor. E é aqui que esta mulher está. Vejam, tempos e tempos. Tempos devem levar a gente a aprender. Tempos devem levar a gente a ter posição e autoridade. Quanto mais nós andamos com Deus, irmãos, nós sabemos aquilo que é o nosso direito, que Deus nos deu, e alguém vai ter que garantir isso, porque nós estamos em Deus, e é o que a mulher fez. Na hora que era para abrir mão, ela abriu mão, mas na hora que era de reaver, ela assume a mesma postura de acreditar, de reivindicar e de solicitar isso. E ela faz isso no momento mais especial em que o rei estava com o coração quebrantado, porque ouvia falar das coisas que Deus tinha feito através do profeta, através do seu servo Geazi, não é? E aí o Geazi diz, né? Diz assim, verso 5, quando ele estava contando ao rei como Eliseu havia ressuscitado o morto, a mulher cujo filho havia ressuscitado foi pedir ao rei a sua casa e suas terras de volta. Então Geazi disse, ó rei, meu senhor, essa mulher e esse seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. Olhe, queridos, como Deus usa momentos certos, aonde o mesmo pedido nosso a alguém, que foi dito tantas vezes não, uma hora é um sim que a gente ouve. Sabe por quê? Deus preparou aquele momento, Deus cuidou aquele momento. Quantos nãos a gente pode ouvir para a mesma coisa, mas na hora em que Deus manifesta a sua graça, Ele quebrando o coração de quem poderia ou disse não, para dizer sim para nós. Aleluia. Isso é vida com Deus, irmãos. Deus trabalha de formas variadas. Nós precisamos aprender a confiar nesse Deus. Nós precisamos, irmãos, trazer de volta a essa igreja, a cada vida aqui, a fé, como diz o texto poético da harpa cristã, a fé que uma vez me foi dada. Aleluia. Resgatar essa fé que Deus faz, e Ele faz de várias maneiras. Ele prova a nossa fé. Nós podemos passar dias bons e dias ruins,
mas aquele que está no Senhor irá triunfar. Aleluia. Aleluia. Irá sobreviver. E aí, olha só, o rei, verso 6, interrogou a mulher, 8:6, e ela lhe contou o caso. Olha só. Então, o rei, ele designou um oficial e disse-lhe: faze restituir-lhe tudo o quanto era dela, e todas as rendas das terras, desde o dia em que ela saiu do seu país, da sua terra, até agora. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui no direito se chama lucro cessante. Sabe o que é lucro cessante? É quando você trabalha com o teu carro quebrou, você tem que consertar o carro e você perde os dias de renda que o trabalho ia gerar se o carro tivesse bom. É exatamente o que acontece aqui. Sabe? Deus restitui a terra. Aleluia. E manda dizer, olha, tudo que teve de lucro nesse período aí, faz a conta de tudo aí, tá? Faz a conta de tudo aí e devolve, inclusive, esse dinheiro para ela. Olha só, queridos. Com Deus não tem tempo perdido. Com Deus, vida com Deus não tem prejuízo. A própria Bíblia diz que, né, as tribulações desse tempo presente não dá para comparar com a glória que em nós há de ser revelada naquele dia. Aleluia. Aleluia. Romanos 8:18, né? Aleluia. Sabe, queridos, isso é maravilhoso. Isso é confiar em Deus. Isso é depender de Deus. Isso é mostrar, no tempo que tem, gratidão, mas no tempo que não tem, dependência de Deus. Mas o Filho de Deus, o servo de Deus, o servo fiel, inclusive, passa tempo bom, mas passa tempo ruim também. Mas o seu final, irmãos, aleluia, é casa certa. É morada certa. Tá? É prejuízo eliminado. Meu irmão, talvez você esteja computando prejuízo. Talvez o inimigo tente colocar na tua cabeça que você não é filha dele, não é servo dele. Meu irmão, faz que nem essa tsunami. Seja generosa. Avalie. Preste atenção aonde você põe a tua confiança. Tá, querido? Seja cuidadoso. Quando tiver perdas, não sai contando por aí, não fala para qualquer um. Pede para Deus te dar equilíbrio nas tuas emoções. Com quem você fala, toma cuidado. Tá? O que Deus mandar você fazer, deixar a coisa para trás, deixa. Tá? Ele vai garantir a tua volta. Ele vai garantir aquilo que você está perdendo, momentaneamente. Com Deus não há prejuízo, querido. Ainda que tudo aqui pareça isso, tá? Mas o fim de tudo isso é a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Deus guarde o teu coração. Deus ressuscite um filho desse texto aqui, que é a esperança, a fé, a confiança. Que Deus ressuscite isso na tua vida. Nós somos chamados sim para pôr os dois pés no chão. Tá, queridos? Nós não queremos, como dissemos, né, viver de milagres apenas, ter prejuízo e depois orar para ter milagre. Não. Nós queremos que Deus nos dê graça para nos antecipar as coisas, para fazer programações, planejamento das coisas, não cair em prejuízos. Mas, querido, se vier prejuízo no meio do caminho, servo de Deus, mesmo prudente, mesmo cauteloso, pode ter. Mas Deus é Deus de restituição. Aleluia. Que o Senhor restitua na tua vida, principalmente a fé. Tá? A generosidade aqui, irmãos, que eu disse, quando Paulo fala de graça recebeste, de graça dai. Tá? Mas a Bíblia diz também em 1 Coríntios 15, que nós devemos ser sempre constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Sabe o que significa isso? Vida dedicada a Deus. Se dedique a Deus, isso não é vão. Tá? Isso não é vão, Senhor.
Deus está olhando, ainda que pareça que a gente está tendo prejuízo, mas sejamos generosos, né? Sejamos mais dedicados à oração, dedicados à palavra, dedicados à congregação, dedicados ao culto, dedicados à obra missionária, dedicados à evangelização. Tudo que vier à tua mão, faça com as tuas forças, o melhor das tuas forças, tá? Deus vai te dar, tá, queridos? Mesmo na idade avançada, né? Um pouco da conversa de ontem, quando eu dizia para os meus filhos, e Deus me deu essa palavra, Deus sempre dá uns tapas, né, no meu rosto, né, queridos? E Deus disse, olha, até com idade avançada, cansado, eu sou capaz de restituir saúde, força, esperança, ânimo, sabe, queridos? Se foi essa palavra que eu recebi no culto doméstico ontem com os meus filhos, sabe, queridos? Isso é lindo e maravilhoso. Deus quer a nossa fé voltando a brilhar. A Bíblia diz que Deus não dá valor àquele que volta atrás. E diz também o texto, mas nós não somos dos que recuamos. Nós somos dos que avançamos. Avance no Senhor, para a glória do seu santo nome. Deus, edifica a tua fé. Aleluia, para a glória do seu santo nome. O seu nome seja louvado. Na abundância, gratidão, adoração. Na falta, dependência. Mas acima de tudo, confiança. Sabe? É o que diz o texto de Paulo, que nós devemos chegar a Deus, o escritor aos Hebreus, né? Com intrepidez. Isso é confiança, coragem, de que Ele vai nos atender no tempo oportuno, no tempo dEle. Basta nós perseverarmos. Amém. Deus os abençoe.